As propriedades periódicas, que são muito mais importantes do que as propriedades aperiódicas, elas têm um comportamento diferente. Dá uma olhadinha no gráfico, ó. Na medida que o número atômico aumenta, você percebe que o valor cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui. E isso vai se repetindo de período em período. Tudo bem, gente? Então, na periódica, o número atômico aumenta, o valor aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Veja, como eu falei anteriormente, as propriedades aperiódicas são muito mais importantes. E por esse motivo, nós vamos focar com mais detalhes. Vamos começar com a primeira delas. A primeira propriedade periódica se chama raio atômico. Cuidado, hein, gente? Raio atômico também pode ser chamado de tamanho do átomo. Veja, numa questão, quando o cara escrever um átomo tem um raio atômico maior do que o outro, ele está dizendo que este átomo tem um maior tamanho do que o outro. Lembra, o átomo ele tem um núcleo e uma eletrosfera. Grave dessa forma, o raio é uma distância. Raio é uma distância. E toda distância ela começa num ponto, termina no outro. A distância aqui, ela começa no centro do núcleo e termina na última camada. O raio atômico é a distância que vai do centro do núcleo até a última camada. O raio ele é medido em algumas unidades. Veja, por ser uma distância relativamente pequena, o raio pode ser medido em picômetro, que a gente abrevia como PM. Esse prefixo picó equivale a 10 a menos 12, não é isso? Então, um picômetro vale 10 a menos 12 metro, mas ele pode ser medido também em angstrom. Lembrando que um angstrom vale 10 a menos 10 metro. Lembrando, o raio é uma distância que vai do centro do núcleo até a última camada. Na prática, medir o raio não acontece com uma régua. Você não vai usar uma régua bem tititiquita para medir essa distância. Então, olhe como é que se determina, na prática, o raio de um átomo. Utilizando o raio-x, você determina a posição dos núcleos. Veja, a gente sabe a posição dos núcleos. Se a gente tem a posição dos núcleos, sabemos qual é a distância entre eles. Observe a distância entre dois núcleos. E depois é só a gente dividir essa distância por 2. Nós temos aqui o raio. O raio, na prática, seria a distância entre dois núcleos dividida por 2. Esse tipo de medida tem vários nomes. O nome mais comum que aparece com frequência é raio covalente. Falou em raio covalente, a gente vai assumir que é a distância entre dois núcleos dividida por 2. O raio atômico ele foi medido para os elementos que constam na tabela periódica e eles foram registrados. Nessa tela, o raio é proporcional a essa bolinha que tem aí. Então, quando a gente observa o elemento potássio e o elemento oxigênio, a gente vê que o potássio ele está sendo representado por uma bolinha maior do que a do oxigênio. Isso quer dizer que o raio do potássio é maior do que o raio do oxigênio. Lembrando, o potássio é um elemento de maior tamanho que o elemento oxigênio. Nesse momento temos algo importante. Veja, temos o átomo X, o átomo M. Perceba que o raio de M é menor do que de X. E nós temos uma explicação para isso. Lembra que o núcleo de um átomo é positivo e na eletrosfera
nós temos partículas negativas, que são os elétrons. Então, cargas de sinais contrários se atraem. Nunca esqueça, o núcleo ele exerce sobre os elétrons uma força de atração. Núcleo atrai os elétrons. Tudo bem? Observe, quanto maior a atração do núcleo pelos elétrons, menor vai ser o raio. Observe, o núcleo atrai os elétrons com uma força. Quanto maior a força de atração do núcleo pelos elétrons, mais próximos do núcleo ficarão esses elétrons, consequentemente, menor será o raio. Observando o potássio e o oxigênio, podemos concluir. O oxigênio tem o menor raio. Isso quer dizer que os elétrons do oxigênio ficam mais próximos do núcleo. Se eles estão mais próximos do núcleo, consequentemente, eles estão mais atraídos pelo núcleo quando a gente compara com o potássio. Repetindo, o raio do oxigênio é menor. Os elétrons estão mais próximos do núcleo. Consequentemente, eles se encontram mais atraídos pelo núcleo quando a gente compara com o potássio. Analisando o tamanho dos elementos, a gente verifica um comportamento. A gente pode perceber que o raio dos elementos cresce da direita para a esquerda na tabela. Note que lá nos metais alcalinos terrosos, nós temos elementos com os maiores raios. E ele cresce também na família de cima para baixo. Esse é o comportamento. O raio cresce da direita para a esquerda no período e de cima para baixo na família. Vamos explicar o comportamento do raio na família, na coluna. Lembra que as linhas horizontais são chamadas de períodos. O lítio está no segundo período, o sódio no terceiro, potássio no quarto, o rubídio no quinto, o césio no sexto. O número do período indica o número de níveis de energia. Nível de energia é sinônimo de camadas. Olha só, se o lítio está no segundo período, ele tem 2 camadas. Se o sódio está no terceiro período, ele tem 3 camadas. Veja, o raio é a distância que vai do centro do núcleo até a última camada. Óbvio, se um elemento tem maior número de camadas, maior vai ser essa distância. Então, na família, a gente percebe que o raio aumenta de cima para baixo, por quê? Na medida que você vai descendo na família, vai aumentando o número de camadas. Aumenta, consequentemente, o raio. Coloquei aqui do lado para a gente não esquecer. Nas famílias, os raios atômicos aumentam de cima para baixo, pois nesse sentido aumenta o número de níveis de energia dos átomos, ou seja, camadas. Quando a gente compara o raio do telúrio com o raio do oxigênio, verificamos que eles estão na mesma família. O telúrio ele tem maior raio, e a explicação, o telúrio tem mais camadas do que o oxigênio. Quanto maior o número de camadas dos elementos que estão na mesma família, consequentemente maior o raio. Agora a explicação no período. Separei aqui 3 elementos do mesmo período: potássio, cobre e selênio. Perceba, esses 3 elementos eles estão no 4º período da tabela periódica, ou seja, os 3 elementos têm 4 camadas, 4 níveis de energia. Então, você verifica a mesma quantidade de camadas. Observe que o selênio ele tem número atômico 34, ou seja, ele tem 34 prótons atraindo 34 elétrons.
O cobre ele tem 29 prótons atraindo 29 elétrons. E o potássio ele tem 19 prótons atraindo 19 elétrons. Dá para a gente recorrer à física. Quanto maior a carga, maior a força de atração. Então, no selênio, como eu tenho 34 cargas positivas e 34 cargas negativas, a força de atração do núcleo pelos elétrons é mais alta. Isso quer dizer que o raio, então, é menor. Andando para a direita no período, aumenta o número atômico, que é a carga nuclear, aumenta o número de elétrons, mas a quantidade de camadas é a mesma. O raio vai diminuindo. Isso quer dizer, então, se o raio diminui na medida que eu ando para a direita, ele cresce na medida que eu ando para a esquerda. Observe, fósforo e sódio, eles estão no terceiro período, ou seja, eles têm 3 camadas. Só que o sódio tem 11 prótons, atraindo 11 elétrons. O fósforo ele tem 15 prótons, atraindo 15 elétrons. A atração do núcleo pelos elétrons é maior no fósforo, 15 prótons atraindo 15 elétrons. Quanto maior a atração, menor é o raio. Um resuminho aqui para vocês, ó. Eu coloquei nos períodos, linha horizontal. Conforme caminhamos para a direita, aumenta o número atômico, número de prótons, que também chamamos de carga nuclear, para átomos de mesmo número de níveis de energia, ou seja, mesma quantidade de camadas. Portanto, aumenta a atração do núcleo pela eletrosfera, diminuindo o tamanho do átomo e, consequentemente, o raio. Mas aí temos uma situação interessante. Veja, se os elementos estiverem na mesma família, cresce de cima para baixo o raio. Se os elementos estiverem no mesmo período, cresce da direita para a esquerda. E se por acaso a gente tiver elementos fora de um mesmo período, fora da mesma família, a gente vai utilizar esse comportamento daqui. Perceba, ó, nesse comportamento, nós verificamos que aqui nos ametais, nós temos elementos com menores raios. Lá para metal alcalino, alcalino terroso, os raios são os maiores. E nos metais de transição, a gente teria um raio intermediário. É possível trabalhar também com essa situação. Elementos fora de um mesmo período, fora de uma mesma família. Então, podemos resumir o raio atômico dessa forma. Para elementos de um mesmo período, cresce da direita para a esquerda. Elementos de uma mesma família, cresce de cima para baixo. E vale também esse comportamento para elementos que estão fora do mesmo período, fora da mesma família.